Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Neste terceiro vídeo da série A Lei de Deus no Novo Testamento, vamos explorar um ponto crucial na controvérsia entre Jesus e os fariseus. A questão do antinomianismo e da verdadeira fonte de contaminação. Vamos ver como Jesus condenou as tradições humanas que distorciam a lei de Deus e expôs a raiz da impureza no coração humano. Ele contrasta duas visões opostas de santidade: a santidade externa, defendida pelos fariseus, e a transformação interior, que ele aponta como o verdadeiro caminho para a pureza e a salvação. Vamos entender como essa mensagem rejeita o antinomianismo e reafirma o compromisso com a lei de Deus. Bem, então vamos entender a forma como Jesus confrontou a tradição dos líderes religiosos, destacando como esse conflito revelou a essência da lei de Deus em oposição ao legalismo e ao antinomianismo da época. Os líderes religiosos, fariseus e escribas, defendiam uma tradição que consideravam inseparável da lei, desenvolvida como um conjunto ritualístico de regras que, em muitos casos, subvertia a santidade e a pureza verdadeiras que Deus exige. O episódio narrado em Marcos 7 nos dá um exemplo claro desse embate. Os discípulos de Jesus são criticados por comerem com as mãos impuras, isto é, sem a purificação cerimonial da tradição dos anciãos. Para os fariseus, essa tradição era vista como um aspecto fundamental da santidade, mas Jesus os corrige, mostrando que a verdadeira pureza e obediência à lei de Deus não estão nos rituais externos, mas no coração. Vamos entender como Jesus reafirma a lei ao expor que a tradição deles, ao invés de promover a obediência a Deus, estava, na verdade, afastando o povo de uma verdadeira santidade. Jesus não rejeitou a lei, mas a aplicação distorcida dela, evidenciando que a fidelidade à palavra de Deus exige uma submissão verdadeira, que vai além de meros rituais, e afasta qualquer forma de antinomianismo. Em sua crítica ao comportamento dos fariseus e escribas, Jesus condena duramente a prática de colocar tradições humanas em pé de igualdade com a lei de Deus. Ao citar Isaías, ele o chama de hipócritas e descreve sua adoração como vã, pois estavam substituindo os mandamentos divinos por tradições humanas. Em Marcos 7, 6 a 8, Jesus declara: E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, rependes a tradição dos homens.
como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Ele evidencia que, ao invés de adorar a Deus de forma genuína, esses líderes estavam meramente cumprindo rituais externos sem verdadeira devoção. Jesus destaca um exemplo particular, a prática do Corban, que permitia aos filhos dedicarem seus bens ao templo, eximindo-se assim da responsabilidade de sustentar seus pais. Dessa forma, os fariseus e escribas anulavam o mandamento de honrar pai e mãe, um princípio essencial da lei de Deus, com uma tradição conveniente, mas moralmente corrupta. Jesus deixa claro que a verdadeira obediência à lei inclui honrar os pais e suprir suas necessidades materiais. Amaldiçoar os pais é cometer um crime capital. E, segundo as palavras do Senhor Jesus, não sustentar os pais é amaldiçoá-los. Qualquer tradição que minimize ou distorça essa obrigação é contrária à vontade de Deus. Jesus expõe, portanto, que a verdadeira lei não pode ser adulterada por mandamentos humanos. A lei de Moisés, descrita como mandamento de Deus no versículo 9 e palavra de Deus no versículo 13 do capítulo 7 de Marcos, permanece imutável e transcende práticas e convenções humanas. Em última análise, ao rejeitar e modificar a lei, os fariseus e escribas revelavam-se transgressores, não defensores da lei, como alegavam ser. Jesus expõe a hipocrisia dos escribas e fariseus ao criticar uma prática comum entre eles, a declaração de fundos como Corban. Essa tradição permitia que filhos se isentassem de sustentar seus pais ao consagrarem seus recursos ao templo, apesar de isso implicar em descumprimento do mandamento de honrar pai e mãe. Jesus critica essa prática como um exemplo claro de como a tradição humana era usada para justificar a violação da lei de Deus. O Talmud até documenta disputas entre rabinos, como a de Eliezer e seus irmãos, onde se permitia e aplaudia essa prática, evidenciando a adoção dessa tradição que contradizia os próprios mandamentos divinos. Com isso, Jesus não apenas denuncia a violação ocasional da lei, mas afirma que a anulação dos mandamentos de Deus pelos líderes religiosos era sistemática e fundamental em sua interpretação das Escrituras. Em sua crítica, Jesus vai além, chamando-os de guias cegos e alertando que esses líderes cegos, ao guiarem outros cegos, conduziriam ambos à ruína. Ele deixa claro que qualquer doutrina ou prática religiosa que Deus não estabeleceu será desarraigada, e os que a promovem cairão em descrédito e juízo. Jesus ensina que os fariseus, ao se tornarem líderes cegos, estavam destinados à destruição, pois guiavam o povo para longe da verdadeira lei de Deus. Ele afirma que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, indicando que todas as leis e tradições não estabelecidas por Deus serão rejeitadas. Nesse contexto, a planta mencionada por Jesus representa qualquer doutrina ou regra jurídica que não tenha fundamento na lei divina. Assim, a crítica de Jesus não é apenas ao antinomianismo, que despreza a lei, mas também ao legalismo, que substitui a lei de Deus por preceitos humanos. Além disso, Jesus expõe
que a verdadeira contaminação e impureza vem do interior do homem e não de práticas externas. A ilegalidade é vista por ele como uma rebelião ao substituir os caminhos e a lei de Deus pelos caminhos do homem. Com isso, ele aponta que os atos de desobediência começam no coração, e é desse interior corrompido que surgem os pecados, como adultérios, homicídios, avareza e orgulho. Esses males que nascem no coração contaminam o homem e, consequentemente, a sociedade. Jesus, portanto, ensina que a pureza diante de Deus é alcançada pela obediência interna e sincera à lei divina, e não por regras externas ou tradições humanas. Os fariseus viam a impureza como algo que vinha do ambiente externo, e por isso se isolavam cerimonialmente, acreditando que o mundo ao redor era a fonte de contaminação. Em contraste, Jesus enfatizou que a verdadeira fonte da impureza está no próprio coração humano, não em fatores externos. Essa postura dos fariseus revela uma perspectiva ambientalista que, segundo Jesus, leva ao antinomianismo, pois desvia a responsabilidade pessoal para as circunstâncias externas. Ao fazer isso, eles se afastam da verdadeira lei de Deus, criando uma tradição própria para proteger-se de uma contaminação supostamente externa. Jesus condena essa visão e deixa claro que toda forma de antinomianismo é uma violação da lei divina. A lei de Deus atribui a responsabilidade ao indivíduo, exigindo obediência que nasce do coração regenerado, não de rituais externos. Assim, Jesus reforça que o antinomianismo, em qualquer época, é incompatível com o verdadeiro cristianismo, pois busca escapar das exigências éticas da lei de Deus, que tratam do coração e da natureza pecaminosa de cada ser humano. Ao confrontar os fariseus, Jesus expõe que qualquer tradição que permita fugir da responsabilidade diante da lei não é apenas ineficaz, mas contrária ao propósito de santidade e obediência da fé cristã. Jesus expôs uma diferença fundamental entre duas visões opostas de contaminação e salvação. Se o problema do ser humano vem do mundo, como pensavam os fariseus, a solução parece ser um recondicionamento ambiental. Ou seja, uma transformação do ambiente para preservar o homem de influências impuras. Essa abordagem propõe que a salvação do homem depende da mudança das circunstâncias externas. Por outro lado, Jesus afirma que a verdadeira fonte da contaminação está dentro, no coração dos homens, o que significa que o problema essencial é o próprio ser humano e sua natureza caída. Se o coração é a fonte da impureza, então a salvação precisa vir pela regeneração ou conversão do homem. Essa mudança interna é o único caminho para que o mundo, por sua vez, experimente uma transformação genuína. Essa contraposição traz à tona duas doutrinas irreconciliáveis de salvação e de lei. Uma que tenta salvar o homem através da transformação externa, e outra que busca a mudança a partir do coração regenerado. A perspectiva de Jesus aponta para a necessidade de um novo nascimento espiritual, destacando que é a renovação interna e não o ajuste do ambiente que traz verdadeira santidade e salvação ao ser humano. Bem, com isso encerramos mais um vídeo sobre a lei de Deus no Novo Testamento.
vimos como Jesus expôs que o problema do pecado não está no ambiente, mas no coração humano. Ele nos mostra que a verdadeira salvação não vem da transformação de fatores externos, mas de um novo coração regenerado e guiado pela lei de Deus. Esse ensinamento revela que o antinomianismo nunca pode ser justificado dentro da fé cristã, pois a lei de Deus é central para a transformação real do indivíduo e da sociedade. Bem, é isso. Peço que deixe sua curtida, o like, comente no vídeo, deixe sua opinião, seu parecer e compartilhe com outras pessoas. Obrigado pela atenção, por assistir o vídeo até aqui, até o final, e até o nosso próximo encontro. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e te edifique através do conteúdo deste vídeo.